Fatos e Relatos conta com o apoio da agência WN, Clínica Gênesis, Unimídia e Citolab. Chegando para mais um podcast, para mais um encontro maravilhoso hoje. Porque maravilhoso, as pessoas, elas às vezes têm afinidades umas com as outras, seja para negócios, seja troca de ideias. E hoje é um podcast diferente, muito especial, que eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa pela energia, pela criatividade. Disse hoje para ele que há 4 anos atrás, eu olhei e digo, esse cara tem altas habilidades. Fazer um desafio, fazer teste com ele. Altas habilidades é o que a gente tem, às vezes não percebe. Altas habilidades, aquela criança que apronta e o pai não vê que aquilo é o que ele sabe fazer ou quer fazer no futuro. Então, vou virar isso aqui, senão... Então, assim, ó, me siga esse podcast, siga na rede social e eu vou apresentar para vocês com muita satisfação o João. João, que bom lhe ver de novo. E o João é uma coincidência, faz 4 anos que a gente fez uma live no o colégio de vocês. O João faz parte, o João é uma peça-chave do Sinergia. E há 4 anos atrás a gente fez uma live na pandemia para falar o que a pandemia... Olha que coisa mais louca, João. O que a pandemia fazia, essa reclusão na mente do ser humano. Por que eu fui convidada? Aquela vez, nem sei quem me convidou, como é que nós nos encontramos, mas eu fui na faculdade de vocês, no colégio de vocês. O que a gente tinha medo? O que a pandemia poderia causar no cognitivo do ser humano? Hoje... nós temos algo muito importante de novo para falar, o que a tecnologia pode fazer na mente humana. A pandemia, ela só acelerou um processo que hoje é uma realidade. Então, olha, eu sei, João, antes de você falar, o quanto o Sinergia faz a diferença no município de Navegantes, Navegantes Santa Catarina. Eu sei o quanto vocês realmente fazem parte das famílias, atendo alguns alunos de vocês, e eu tenho muito orgulho de dizer que o neto já estudou ali. E assim, grande admiração pelo trabalho de vocês. João, quem é você? O que é a Sinergia? É isso, quero cumprimentar aqui a doutora Edith, primeiramente, agradecer o convite para o podcast Fatos e Relatos, nesse dia de hoje, e esse momento especial para falar daquilo que é muito importante, a educação. Como eu sempre cito, a educação é o único caminho de transformação de uma sociedade, que passa obrigatoriamente pela educação. E é com essa visão que nós, há 25 anos atrás, iniciamos um projeto de colégio e faculdade. Só 25 anos? Sinergia em Navegantes. Uau. 25 anos, completará agora, no dia 23 de novembro desse ano, onde a gente vai fazer, inclusive, uma comemoração bastante relevante e significativa dos 25 anos de história do Sinergia, que nasceu em Navegantes, Ele não veio de outra cidade para Navegantes, não. Tem ele um amor nasceu diferente. Ali, E o Sinergia é isso, é o comprometimento, é o diferencial. E o Sinergia tem trabalhado muito essa questão. Desde o princípio, o nosso presidente, o professor João Matos, é educador há 65 anos. Uau! É um educador, sempre teve nas atividades educacionais, mesmo quando parlamentar, ele
fazia muito parte da educação né, das câmaras da educação da Câmara Federal e da Assembleia Legislativa. Então, a visão nossa sempre foi de educação, uma educação de qualidade, uma educação que trate não só o aluno, né? Ele trata o ser humano que está ali todos os dias presente na nossa instituição. Os seus pais, que são fundamentais nesse processo, né? E a família. Então, a gente trabalha muito escola-família, que, doutora Edith, se perdeu muito isso, né? Porque o papel da educação, da escola, do Sinergia, e de todas as escolas, sejam da rede privada ou da rede pública, eles têm a questão e obrigação de ensinar, né? Nosso papel é ensinar o aluno, não é educar. A educação vem dos pais. De casa, tem que ser. E por muito tempo, e ainda acontece isso, muitos pais têm transferido essa responsabilidade para as escolas, de além de ensinar, educar, que não é o nosso papel. Mas a gente tem a visão disso tudo, né? Do quão complexo, claro, não são todas as famílias, algumas, e que a gente tem que fazer um trabalho diferenciado com esses alunos, com a família, enfim, para a gente ter o melhor resultado possível. A gente precisa construir, né, boas pessoas para o mundo, prepará-las para a realidade do que é o mundo hoje, o que vai ser. A gente já tem perspectivas, enfim, né, esses avanços da tecnologia, da inovação, da inteligência artificiais, são mudanças muito rápidas, né, e que necessárias, e não tem como fugir disso. Então, a gente precisa estar preparado para isso, né? Se adaptar, seria a palavra. Então, Sinergia é isso, é esse comprometimento, essa visão, né? Esse olhar de futuro, de construção, né? E caminhando junto com aquilo que vem acontecendo, com a evolução do mundo, né? Com as questões da inteligência artificial, as questões tecnológicas, né? Hoje as redes sociais, que são, né, grande tempo da população se tem nas redes sociais, enfim, é um mundo diferente daquilo que a gente viveu. E veio muito rápido, atrás. Né, João? A transformação, 10 anos foi ontem. Em 10 anos, tanta coisa mudou, desde a pandemia que passamos, e ali muitas pessoas sofreram impactos muito grandes cognitivos. Né? E realmente a informação hoje é assim. E aí vem, e eu acredito que você, como colégio, como responsável por uma instituição de ensino, vocês sentem isso na pele todo dia, né? Mas eu quero fazer uma observação, e que é muito impactante, e que você falou. João, o mundo daqui 20 anos vai ser outra coisa. Mas o mundo que é mundo, aí entra a minha profissão de acolhimento, de voltar para trás e ver que o cérebro das pessoas não vai mudar. Não vai, atenção, pai, mãe, isso aqui vai ser sempre sentimento, aqui vai ser sentimento, aqui a razão, a emoção. Essa parte, eu acredito que o Sinergia faz muito bem, porque, como disse, e aliás, eu gostaria de registrar isso, nós se vimos há 4 anos atrás e agora de novo. A gente não está convidando, João, esse podcast, esse bate-papo legal, porque a gente... Não, nós se vimos há 4 anos, mas as informações, tudo que a gente escuta do Sinergia, eu, como profissional, fico muito, muito feliz de nós ter essa conversa. Mas vamos lá. A gente sabe que é muito importante
precisa inovar, precisa aprender. Quem não sabe é difícil, mas precisa. Mas tem uma coisa que é muito importante. Se perdeu muito, e aí entra a tua idade, os 40 anos, 30 anos, os 20 anos, de uma educação diferente, né? Antes nós falamos um pouco disso. Hoje os transtornos, eu fico como profissional, que sou especialista em neuropsicologia e clínica da saúde, e a gente leva 2 anos, tem que ter muito médico te avaliando. Realmente o teu laudo é muito bom, por isso eu vou dar meu aval. E hoje a gente vê muitos profissionais que vocês que têm a escola. Aliás, qual é os cursos que você tem no Sinergia? Hoje nós temos administração, curso de direito, engenharia civil, engenharia da produção. Uau! E estamos retomando agora, né, a partir de 9 de março começam as aulas da pedagogia. Na pedagogia a gente já teve até o ano de 2020, né? E formamos mais de 500 profissionais da educação naqueles anos que a gente ofertou. Depois veio o EAD, tirou bastante a procura, né? E hoje a gente vê a necessidade de retomar. E vai ter muito sucesso. Retomar o presencial. A gente só trabalha com presencial porque a gente acredita no presencial. Sim. Né? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Vou até fazer um adendo. Vocês viram quantas faculdades de medicina tiraram 2? Porque isso eu posso falar, porque eu estou dentro de uma delas e não vou citar o nome, mas o que acontece? O aluno, os professores, eles tinham a melhor vontade. Então, os alunos começaram a opinar além do professor. Como eles têm as informações na mão, eles querem ser os professores, às vezes. Eles querem saber, eles falem, eles enfrentem, eu sei como é que é. E aí, aquela instituição, mesmo de medicina, então você pode estudar com consulta. Você só estuda é quase o AD. Você estuda com consulta, você vê. E quando veio agora o MEC, quando veio a instituição para avaliar, não tinha consulta. Eu tenho aliás, que eu sou cria deles também, que eu estudei 5 anos lá. Eles foram à loucura. E uma das professoras, ela disse, Dita, nós estamos em pânico. Nossa nota é 2. E aí é a maravilha de você dizer, nosso é presencial, é outra coisa. É assim, hoje o mercado traz seu diagnóstico, né? Sua oferta. Aquilo que necessita, enfim. Então, todo o processo, a senhora imagina uma instituição com conceito 2, porque o conceito vai de 1 a 5, Sim, né? Eles eram 5. Isso. Olha o que a tecnologia trouxe. Cai para 2, imagina assim, a preocupação dos profissionais que estão saindo daquela instituição. Né? De medicina. Alguma coisa está errada. Assim, tem profissões como a medicina, a engenharia, enfim. Psicologia, eu acho assim. Não pode ter erro, é um comprometimento. Imagina um engenheiro à distância, estudar à distância, o cara que vai construir um prédio de 20, 30 andares, né? Não vai ter a bagagem necessária para que... Por que eu digo isso? Porque o perfil do brasileiro não é de educação à distância. Poucos têm, certo? Assim, a minha filha fez uma faculdade presencial, engenharia ambiental e sanitária, e fez já 3 à distância. Mas a minha filha tem o perfil para estudar à distância. Ela todo dia senta na frente do computador,
Aí fica vem do 2 horas papai olhar. estudando, e aí ela vai ter um resultado fabuloso. Sim. Porque ela é dedicada, ela tem disciplina, ela todo dia faz a mesma coisa. Mas a grande maioria não, nem tem tempo para isso. A verdade é essa. As pessoas nem têm tempo para fazer isso. Então, a gente tem que cuidar com o que está saindo. Eu sou muito a favor, assim, hoje a Ordem dos Advogados tem uma prova que tu faz depois de formado para poder estar apto a advogar. Certo? E da medicina agora entrou, graças a Deus. Medicina está saindo e eu acho que todas as profissões, doutora Edith, tem que ter esse teste. Tem que ter essa prova além da faculdade. Porque ali vai se medir efetivamente, e a gente sabe como que é a prova da Ordem dos Advogados. O doutor Ricardo está aqui comigo. Doutor Ricardo, foi fácil ou foi difícil? Complicado, sempre Né? um grande monstro. Mas a verdade é que a pessoa, para ter Ela tem que a saber o que carteirinha faz. de advogado, de doutor, né, no jurídico, ela tem que estar preparada. Ela vai lá, tem pessoas que repetem 1, 2, Mas não 3, interessa. 4, até passar. Mas quando ela passar, efetivamente, Ela é bom. ela conhece do que está falando. Então, acho que isso, para todos os cursos, para todas as profissões, deveria haver uma avaliação que medisse e aí né? Sim. Dava ortoga Vamos- de que realmente a pessoa está pronta para a profissão. Vou pegar um adendo ali. E isso, o pai e a mãe que está escutando, por favor, levem isso em conta. Hoje, eu não sei como funciona, sou leiga nisso, conheço bem outra área, mas do aluno poder passar porque não pode reprovar. Nem vou te fazer essa pergunta para não entrar em polêmica, João. Sim. Mas pai e mãe, prestem bem atenção. Eu, Edith, em neuro, que é muito complicado, eu fiz a metade da neuro na faculdade de medicina mesmo, e eu repeti uma matéria, primeira repeti, segunda repeti de novo. Eu digo, caramba, não vou. O que está acontecendo? Eu repeti 3. E o médico, o neurologista, cirurgião famoso, eu digo, doutor, meio ponto, 1 ponto, e nós estamos fechando a faculdade. 18 de dezembro é eu e você caminhando no corredor. Senhor mais de idade, ele botou a mão no meu ombro. Ele disse, Edith, você vai ser boa. Eu assino para você onde tu estiver. Mas eu passo os alunos. Eu passo os alunos que falta 3 pontos, porque eu sei que eles não têm aptidão. E eu não quero mais nem ver. Mas você, nunca esqueça a repetição que te deixa bem. Então, atenção, pais. Se teu filho repetir, mas sem problema. Meu Deus. Eu nunca mais esqueci, e eu levo isso para todos os pais. O professor... E aquele filho, quem sabe, não tem aptidão de tirar 10. Ele não tem... não tirar 10 não é problema. Sim. Porque ele pode ser bom em várias áreas. Aí entra uma outra área que eu sou muito perita, graças a Deus, de tanto fazer teste de altas habilidades. O cara pode tirar 4, mas ser um gênio em outra área. Sim. Não tem nada a ver. Então, se teu filho não vai bem, quem disse que até 7 anos tem que saber tudo? Claro que não. Aí entra um conhecimento à parte. Cada um nasce com seu perfil. Por isso, João, não vou entrar nesse mérito com essa energia, porque isso seria... Mas assim, cada um nasce com seu perfil. Uns vão ler com 5 anos, outros com 6, outros com 7. Então, se tiver que repetir, eu na minha concepção de profissional e de tudo que eu vejo nas crianças, e a dor insuportável daquele... eu posso contar um fato, um relato bem rápido. João, veio um pai desesperado.
Bom, vou dizer a profissão do pai, caminhoneiro. Maravilhoso, né? E desesperado. Ele autorizou, que eu não vou citar nomes nunca, nem de que cidade, atendo em Navegantes e Balneário, porque o filho com 9 anos ia repetir e era um colégio particular, ele ia ter que pagar. João, 9 aninhos, aquela criança encolhido na minha frente, o pai e a mãe sentado, e o pai, por influência, às vezes de amigos, até rede social, coisa, dizendo assim, eu disse, tem que estudar, agora não estuda, agora eu vou ter que pagar um ano de novo. E aquela criança lá, eu olhei para aquele pequenininho. João, tivesse gravado, eu ia ter milhões de seguidores. A gente não usa isso a seu favor. E eu olhei para aquela criança e eu digo, meu Deus, que coisa boa que tu vai repetir de ano. Sorte que na janela tinha grade, né? Porque acho que aquele pai ia me jogar pela grade. Pela grade. O pai ficou olhando. Eu digo, cara, você vai ser muito bom. Você vai repetir. Vamos supor, eu tô assim. Ele começou a crescer. Aquele sujeitinho começou a crescer e olhou para o pai. Pai, eu disse que eu ia ser bom. Eu digo, tu só precisa estudar. E ele nem tinha repetido ainda. Sim. Ele estava, tem que fazer exame todo lá, que tem que fazer. Eu digo, agora tu só senta, estuda de manhã, de tarde, de noite, e você vai ser o melhor. Eu digo, sabe por que tu vai ser melhor? Porque todos leram uma vez isso aqui. E você vai ler 5. Você vai passar em concursos, porque tu vai ler de novo e de novo. É um aprendizado, né, doutora Edith? A senhora traz uma situação realmente que acontece, né? A nossa instituição reprova, né? Nós tivemos uns 5 ou 6 reprovados no ano passado e repetiram. Mas eu também tive uma experiência dessa lá atrás com meu pai, que era diretor do Colégio Amônia, onde eu estudava. E eu não é que eu reprovei, eu passei, mas passei raspando. E ele fez eu repetir o 2º ano, como diretor. Olha que sabedoria. Né, ele tinha autoridade para fazer, né, com que eu continuasse, fosse para o 3º, não. Mas ele fez questão de que eu repetisse o 2º ano para que... E isso virou uma lição de vida, né? Isso foi um aprendizado muito grande. Quando no começo Sinergia, aí um dia veio 2 senhores, eram avós da neta que estudava no Sinergia e ela reprovou. E aí eles vieram até a minha sala para falar a respeito disso, pedir para que a gente pudesse rever a questão da reprovação. E eu contei essa história para os avós. Exatamente o que aconteceu comigo, e disse para eles, a melhor coisa é ela repetir. Ela tem que passar novamente por isso, porque ela não estava preparada o suficiente para ir para outra etapa. Exato, não tem nada de errado. Então, se ela agora já está assim, ali na frente é uma bola de neve, vai ser pior, daqui a pouco vai ser pior. E o nosso cérebro, João, desculpa te interromper, tudo, aí eu falo como ciência, tudo que nós fizemos durante o dia, papai e mamãe, de noite nós armazenamos. O que nós estamos falando, coisas saudáveis, a vida é muito boa, a criança tem que ser estimulada. Para finalizar desse menino, o final da terapia foi aquele pai sair chorando. Porque eu disse, conta para nós, o senhor é caminhoneiro? Sim. Dirige aquelas caretas gigantes? Sim. Como o senhor começou dirigindo? E ele, aquele pai, assim, por isso ele disse, conta a minha história. E eu digo, vamos lá. E o menino já tinha crescido 1 metro, que estava... 80, 1 metro, sei lá quanto tinha. Eu digo, e o senhor saiu assim com o caminhão? Nhon, nhon. E ele começou a chorar. Ele disse, hoje eu praticamente dirijo com os olhos fechados. Mas eu quase morri. E várias vezes eu repeti. Então, olha o quanto é importante o estímulo na hora certa. A gente poderia fazer uns 10 podcasts, mas vou te dizer uma coisa. Mais um voto que eu admiro muito vocês, mas mais assim,
Se ninguém repetir, naquele colégio tem algo errado. Peça, você vai matricular. Olha, alguém repete aqui. Não deixe teu filho lá. Ai, desculpa. Não posso falar, eu não opino, eu não dou sugestão, não dou conselho. É ciência pura, mas eu estou falando, gente, é porque daí ninguém quer se arriscar. Nós estamos, como disse João, nós poderíamos fazer 5 podcasts, um atrás do outro. Mas, às vezes, o profissional, o professor, hoje o comportamento do ser humano está tão pesado, e é isso um projeto que a gente pensa muito para aliviar comportamentos humanos, começando pelos professores que têm uma cadeirinha no céu. Caramba, se em casa eu não consigo controlar meu filho no celular, eu quero que o professor controle tudo lá. Os professores precisam de muito acolhimento nisso. Agora, nós vamos falar de profissões. João, nem todos nasceram para ser professor. E aí nós temos um gargalo gigante no Brasil. Eu sou professor e isso dá para ver no colégio. O colégio pode começar a dar esse respaldo. Tu entendeu o que eu estou falando? Então, imagina, o professor é professor por causa do dinheiro? Ou ele é professor porque ele ama a criança, porque ele ama ficar lá dentro, porque a criança, ele vai com muito carinho dizer, cara, você vai ser melhor. Mas aí existe o comportamento humano e que a tecnologia está derrubando tão rapidamente. Sim. A violência hoje que aumentou tanto é comportamento humano. João, vocês têm isso na mão. Tudo que eu já ouvi falar, como você que me segue, você que vai começar a seguir, eu não estou com o João aqui, eu fiz um convite porque realmente acredito nesse trabalho deles no Colégio Sinergia, que tem faculdade. Hoje a faculdade é o 2º grau de antigamente. Todos podem fazer 1, 2, 3. Eu comecei a fazer faculdades. Gente, eu tinha mais de 40 anos. Então, você que tem 30, vai numa instituição e começa a estudar. É sério. Eu hoje estou me formando em junho, na Espanha, no mestrado, que é 3 anos e é pauleira. E sobre clínica na saúde, não sobre neuro. A minha especialidade é fazer avaliação neuropsicológica. E cada vez mais a preocupação é que o ser humano fica na sua aptidão. Porque hoje tem eu gostaria que você... Como é que vocês veem isso? Tem uma confusão entre transtorno, entre 16 e 17 anos, não sabe o que quer ser. Então, João, antes nós estava conversando, os antigos tinham 4, 5 filhos. E os pais sabiam a aptidão do filho. Porque era visível, não tinha celular. Um quebrava mais isso, outro desmontava um rádio, outro... Eu tenho tantos relatos que a gente podia contar. Aí cada um ia fazer o que sabia. O bom pedreiro, muitas vezes, ele às vezes é melhor que o profissional com diploma AD. Sim. Porque ele faz na prática. Então, isso... olha, realmente... Estou muito orgulhosa. Tu pode dizer assim, nossa, só porque nós reprovamos. Mas isso é sinal que vocês têm esse comprometimento. Me diga, vocês como educadores, o que vocês veem na violência desse mundão de Deus que aumentou tanto? A tecnologia, no teu parecer, como ser humano, tem muito a ver com isso? Redes sociais? Mudou o comportamento, né? Uma nova geração que vem aí
ardente, né? Uma geração totalmente diferente da nossa, enfim. Há uma mudança nas pessoas que são da nossa geração por conta das mudanças tecnológicas, enfim, né? O celular existiu, eu tinha 22, 23 anos de idade, meu primeiro celular, né? Então... Meu Deus, isso foi ontem. Ontem. Gente, isso foi ontem. Então, Cara, assim, é muita... né, que era o tijolão da Motorola, né, que tinha aquela bateria E quem grande. tinha Motorola tinha o melhor. Então, essas mudanças fazem com que, né, as coisas chegam muito rapidamente hoje, muito Sim. rápido. Informação. Agora, é preciso trabalhar essa informação. As pessoas precisam entender que a informação está chegando mais rápido, mas é preciso um novo conceito daquilo que vai fazer com essa informação, né? E hoje a gente acompanha nas mídias sociais aí, né? Por qualquer questão, hoje se dá um tiro, se mata, né? Por uma discussão besta, um acidente de veículo, qualquer coisinha, uma discussão no trânsito, acontece muito isso, né? O desequilíbrio, as pessoas estão desequilibradas, elas vão direto para a ação, né? Eles não há mais diálogo, não há mais, né, tentativas, é direto uma ação, né? E a gente vê direto isso nas redes sociais, né? Pessoas se agredindo, brigando Por nada, né? Pessoas até se matando, enfim, né? Prova disso é o quanto subiu o feminicídio, né? Em Santa Catarina, no Brasil, enfim. Então, houve uma mudança muito grande, né? E é preciso trabalhar isso, né? Nós temos essa geração que já vem e tem que aprender aos poucos, que ela já vem de outra. E temos a geração formada. E a geração nova que vai ter que ser preparada para isso, desde o seu início, né? Desde a raiz. Então, eu vou fazer uma observação. O que acontece? Então, onde o celular, onde isso entra? O que eu vou falar realmente é assim, ó, isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser falado todo dia. Tem que ter mais carinho, mais amor, não precisa xingar, não precisa bater, não precisa nada. Mas todos os pais, todo ser humano, eu como qualquer um, todos que estão aqui, é entender que o nosso comportamento durante o dia, de noite, aí eu entro como neuropsicólogo, especialista nessa área, de noite nós armazenamos. Atenção, pai e mãe. E qualquer funcionário, qualquer gestor, eu não gosto de falar funcionário, colaborador, qualquer um, a tua atitude durante o dia, de noite, nosso cérebro, isso é como informação que todos deveriam, cada dia de manhã cedo, levantar e pensar: o que eu vou fazer hoje? Quem eu vou agradar hoje? Quem eu vou me doar? Ninguém quer se doar por nada. Ninguém. Eu quero comprar tudo pronto, eu não quero fazer... Eu não faço bolo, mas vamos começar a fazer um bolo. Vamos oferecer um bolo para o marido. Vamos se doar, vamos se conquistar. Ninguém quer fazer nada. É uma competição enlouquecida. Atenção, tudo que você olhar no celular que é negativo, é briga, é isso, de noite você armazena. Esse é o maior software do mundo. Não existe nenhum software. Nenhum. Eu atendo muitos online fora do Brasil. Vários países, como até estou fazendo um mestrado fora, mas muitos fora. E aí a gente vê como é que é a cultura lá. Eles começam a contar a sua cultura, mas é unânime que o celular, a informação distorcida, sem carinho, acontece isso. Ninguém mais trabalha se eu melhoro, tudo melhora. Se eu melhorar, minha casa vai melhorar, meu trabalho vai melhorar. Dizer para os alunos, eu amo vocês, e o amor vem da expressão. E eles vão captar. Então, eu vejo, e por que esse podcast é tão importante, e você deu essa abertura, que o desequilíbrio das pessoas
é pelas informações que eles coloquem cada dia em sua mente. Porque se a gente começar a pensar, vamos falar num sonho, o Sinergia foi um sonho, vocês viveram isso. Quem diria que no início isso ia dar certo? Quanto vocês lutaram pelos sonhos, João? Sim, isso foi muito difícil, né? Porque a gente, na verdade, foi muito corajoso, né? Você diz isso. Visionário. Meu pai é um homem muito visionário. A gente abriu desde a pré-escola até o terceiro ano tudo de uma vez só. Não foi implementando série a série. Né? Então, no primeiro ano, a gente tinha 119 alunos. E hoje, quantos vocês têm? Turmas com 8. Então, as primeiras turmas não davam resultado para a instituição. Né? Nós tivemos que suportar esse resultado negativo que nós tivemos num primeiro processo. Acreditar, né? No que E faz. hoje, nessa construção, a gente chegou a 1.200 alunos no colégio, né? No período matutino e vespertino, 2 períodos, e 500 na faculdade. Então, hoje a gente tem 1.700 pessoas, seres humanos, né? Na nossa instituição, que vão lá para buscar o conhecimento, mas levar mais do que o conhecimento. Porque o colégio é muito natural, porque é uma fase que tu vais passar, né? Sim. Agora, a faculdade não. Essa faculdade é a realização de um sonho teu. É aquilo que tu sonha em fazer, se tornar um profissional e um bom profissional e estar no mercado de trabalho. Vai ser a tua profissão, é aquilo que vai te seguir para o resto da tua vida, certo? Então, é um momento muito diferente. É a realização de um sonho em faculdade, né? Nós já formamos mais de 2.200 alunos no ensino superior nesses 25 anos. São 2.200 profissionais que saíram do Sinergia em diversas áreas. Então, acho que mexe muito com a pessoa, sabe? Essa realização do sonho, a realização da família, né? Os pais torcem e a gente vive para os filhos, enfim, né? A gente torce pelo sucesso deles, a gente quer que eles tenham muito mais facilidade do que nós tivemos, né? E essa mudança toda é muito significativa. Ainda estamos numa era que logo, logo vai se perder daquele pai, daquela mãe. E vocês devem sentir isso em cada formatura, que choram de alegria por ver seu filho com uma toga de direito, e essa valorização, o filho deveria de ser muito, eu não sei se vocês têm essa parte, mas eu vejo isso muito, daquele filho realmente expressar essa gratidão. Construir seres, eu na minha profissão posso dizer, todos os pacientes que eu atendo, eu mais faço especialista mesmo em diagnóstico de TDAH, de autismo, de demência, de tudo que coisa. Mas eu brinco, parece hoje que só tem 2 transtornos. E o resto tudo sumiu, tá? A era do transtorno também. Isso daria um podcast legal, falando de alunos, falando com os pais, falando de uma coisa muito grave, de profissionais que estão dando laudo e não é, João. Sim. Algo assustador. Hoje, 10% dos meus alunos do colégio são laudados. Realmente houve um crescimento muito... Tu vê, uma das faculdades que mais cresceu foi a psicologia. Há muita demanda. Hoje é uma das que mais entra. Tanto é que a gente deve ter psicologia para o ano que vem. A gente está preparando um projeto para isso, né? Agora, justamente esse profissional, ele, né, da psicologia, enfim, ele precisa estar bem preparado, né, para que ele possa... Tinha que ter aquele curso, aquela prova, né? A prova. Vamos ver, Ricardo. Tem que ter aquela prova.
E esse profissional, mas mais do que o profissional e o aluno, o pai tem que ser preparado. Né? Sim. O que é TDAH? O que é isso? O que é aquilo? Esse Acho é que um os pais muitas vezes nem sabem, né, muito profundamente do que se trata, como se comportar, né? Porque a escola pode fazer o papel dela. E tem que fazer. A escola, João, Mas a não casa tem também. muito o que fazer. Ela tem indícios que aquele aluno, mas hoje se confunde muito. Eu tenho casos assim assustadores de ir num profissional e que se formou em psicologia e eu tive que... A gente nem sabe o que fazer com isso, laudos totalmente errados. E aí o profissional, vocês como escola têm que ter muita coragem também e deixar o medo de lado e fazer o que é certo, às vezes é doído. Sim. Fazer o que é certo é doído e sofrido. Ah, mas fazer certo... Gente, quando me pede o que é difícil? Doutora Edith, o que é difícil? Eu digo, ser bom. Mas como eu sou bom? Eu digo, não. Ser bom é o pior desafio que se pode imaginar. Ser bom não interessa para quem, né? Sim. Né? É bom o tempo todo, né? Meu Ser bem Deus. bom E é determinado quase momento. sobre-humano, quase a gente não consegue fazer isso, né? Sim. Mas todos esses assuntos maravilhosos a gente deixa para outro podcast, para outro encontro. Quem sabe com alguns professores teus te faço um convite. Claro. Com 2, 3 professores e eu como especialista nessa área, fazendo mestrado, então eu analiso não só o fisiológico para depois chegar a um laudo. Então, faço 1, 2, 3 laudos. Por falar em laudo, hoje a metade dos testes que tem não são aprovados. Mas todo mundo está fazendo, né? Então, temos muito assunto. João, eu gostaria que tu deixasse um recado para 2026. Eu sei que vocês têm muitos projetos, já fiquei sabendo nos bastidores, e estamos aqui para fazer essa troca de ideia e para levar alguma coisinha para os pais. Ninguém ensina tudo, mas a gente pode querer aprender o que a gente precisa. Tua palavra final. Agradecer essa oportunidade aí, não faltará outras oportunidades. Sim. A gente tem bons profissionais, professores, coordenadores que também podem contribuir muito. Com certeza. Né? Num bate-papo, numa troca de ideias, levando informações, enfim. Para os pais que tanto precisam. Né? Que precisam tanto do apoio de toda a estrutura. Então, né, dizer que eu continuo dizendo que a educação é transformadora, é preciso saber transformar, é preciso ter uma instituição que tenha esse pensamento e dê condições que isso se estruture efetivamente. Tenho dito que as escolas da rede pública, elas têm condições de ter a mesma qualidade das escolas particulares. Elas podem ter os mesmos programas que as escolas particulares, porque 25% da receita do município é destinado para a educação. Mínimo. Né? E a gente tem que usar mais de 25%, porque a educação é muito importante. Né? Então, é nisso que a gente acredita. Eu acho que é preciso fazer um trabalho que não é só no Sinergia, é preciso fazer um trabalho amplo. Né? Que começa em algum lugar e vai se expandindo. Não tenha dúvida que tudo começa como a gente educa nossos filhos em casa. E a escola é conhecimento, tá? A escola te dá todo o conhecimento, toda a estrutura, e ali vamos ter em 20 anos, países inteiros mudaram em 20, 30 anos. Nós podemos ir para o Japão, nós podemos ir, 30 anos ficaram, assim, outra geração.
É justamente isso, né? Então é preciso fazer. A gente quer ser referência no sentido de programas educativos, enfim, referência como escola, justamente para que ela se multiplique, né? Para que ela sirva para outros, não só fazerem igual, mas até melhorarem Sim, aquilo que a gente faz. uma né? ideia, Então, mais acho uma que- ideia. Acho que é esse pensamento, né, de um futuro, do crescimento, de compartilhar, né, de poder ser referência, trabalhar para que isso aconteça. Então, é todo um processo aí que tem que ser feito e a gente acredita muito que vai fazer, né? Nós estamos no caminho, a gente tem, né, pensado muito nisso enquanto equipe, direção, coordenação, professores, justamente para a gente criar algo diferenciado, como a gente tem feito, mas mais profundamente ainda a partir desse ano aí é o que a gente busca. 2030, Sinergia, né, tá de casa nova, sai daquele espaço, vai para um espaço um pouco maior ainda. Nós já estamos num projeto numa área de 13 mil metros, vamos para uma de 15 mil metros, maior, e vamos ter um projeto muito diferente lá, né, com várias coisas importantes para uma escola, várias questões importantes da inovação, daquilo que o mundo está experimentando e o futuro que vai vir logo ali na frente, enfim. Então, a gente vai estar num novo momento. O projeto Sinergia 2030 vem justamente desde já nessa construção, para que em 2030 a gente se instale no novo espaço com uma nova estrutura, mas não só uma nova estrutura, né? Uma equipe toda preparada para Pensamentos. né? Os cuidados, enfim, sempre na linha de cuidando do ser humano, né? Das pessoas que estão com a gente aí no dia a dia, né? Todos os dias. Obrigado. Parabéns, João, pelas tuas ideias que são inovadoras. Precisamos de gente que pensa ali na frente, precisamos de gente que sonha, precisamos de projetos, precisamos de coisas boas. Boas ideias dão bons resultados. Parabéns, Navegantes, por ter sinergia. Tem outros colégios maravilhosos, mas eu estou aqui na frente do João e que realmente a gente possa ter esse contato e que você, pai, se orgulhe de fazer parte da história do futuro. O futuro está nas tuas mãos, na nossa e de qualquer um que passa na vida de uma criança. Muito obrigada, até a próxima.